Evgueni Pachucanes talvez seja um marxista, até os dias atuais, com a obra mais importante sobre direito. Como muitos outros intelectuais da Rússia soviética, não escapou às perseguições políticas do stalinismo, que durante quase todo um século rebaixou a sua obra ao ostracismo. Mas o que existia na obra de Pachucanes que o levou a ser tão considerado como contra-revolucionário pelo Estado soviético que levou Stalin a apagá-lo da história? A grande questão é que Pachucanes, do qual muitas das obras dele estão aqui neste livro da editora Sanderman, A Teoria Geral do Direito e Marxismo, Ensaios Escolhidos, procura historicizar o direito. Isso é, dizendo que ele nem sempre existiu e que, portanto, nem sempre existirá. Ele decreta uma futura morte do direito tal como nós o conhecemos. E isso é bem interessante, porque para ele o direito reflete o que a sociedade é, e principalmente os meios de produção que nela estão contidos. Nesse sentido, o Pachucanes vai dizer, olha, a sociedade adquire a forma de uma imensa acumulação de mercadorias. E aí, a partir disso, a sociedade desenvolve uma imensa relação jurídica. Nós vamos colocar primeiro os dois pés no chão. Do que é que nós estamos falando, afinal? Imaginem uma situação hipotética em que você aluga um local para alguém trabalhar. Esse alguém, de repente, para de pagar o aluguel. Ou, outro caso, você é contratado para trabalhar e receber o salário, mas de repente, por alguns meses, para de receber esse salário. Você aluga uma casa por uns 3 meses, vamos dizer assim, e o dono do imóvel de repente diz que você tem que sair. E ainda tem 2 meses que você pagou. Na teoria, vejamos bem, na teoria você pode recorrer a um advogado, a um fórum, aquela coisa toda, para recorrer àquilo que é do seu direito, etc. Mas na prática, você está envolto em uma série de relações jurídicas que lembram muito o personagem Joseph K. do romance de Kafka, O Processo, da qual ele está sendo processado e nem se interessa em saber o pelo quê. Ele simplesmente aceita. E é aí que você entra no ramo dos processos judiciais de forma completamente burocrática e assustadora. Nesses exemplos que eu estou dando, até um pouco meio toscos assim, nós lidamos com a diferenciação entre teoria e realidade. Mas vai muito além da diferença entre teoria e realidade. Vejamos o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988. Ela diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos residentes brasileiros e estrangeiros na pátria a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos, e por aí vai. Mas digamos que no exemplo anterior, esse cara que está alugando essa sala é um mero trabalhador que, com um excedente do seu próprio trabalho, comprou um imóvel, enfim, colocou ele para alugar. Ou o trabalhador que não teve o salário pago. Concordamos todos aqui que os recursos jurídicos desses dois exemplos são muito escassos, certo? Então a probabilidade da justiça ser justa com você, digamos assim, é muito, mas muito menor. No caso de um país como o Brasil, por exemplo, vocês ainda podem dizer assim, não, mas nós não vivemos mais numa república da espada, nem vivemos mais no Brasil colonial, hoje o Brasil é um país independente e a gente tem recursos jurídicos, tem um Estado democrático de direito. Sim, mas na teoria. Quer ver um exemplo melhor? Suponhamos que você é um cineasta ou um jogador de futebol famoso. Você forçou alguma mulher a ter relações sexuais com você e o seu DNA foi encontrado nela, aquela coisa arada toda. Há provas nas câmeras, a mídia cai em cima de você, mas você passa poucas semanas na cadeia ou sequer passa. O que aconteceu aqui? Nesse exemplo aparentemente distante. Essa relação entre ambos os processos, essa relação entre uma justiça que parece mais severa com um e mais branda com o outro, revela o que, afinal? Revela que a justiça possui um caráter de classe. E é aí que entra o nosso amigo Evgueni Pachucanes. De uma forma mais vulgar, o direito na sociedade capitalista segue na grande maioria das vezes o rastro do dinheiro, isso é, da propriedade privada, dos meios de produção na sociedade em qual ela está inserida historicamente. Por exemplo, segundo Marx, todo direito feudal era um privilégio, por sua vez. Isso porque a ideia de um status jurídico formal comum a todos os cidadãos era inexistente. Sei lá, se você fosse um conde na França, talvez isso não valesse na Romênia, a não ser que as monarquias de então tivessem certo parentesco, enfim. E nessa historização, o Evgueni Pachucanes também analisa a ideia do imperativo categórico do filósofo alemão Immanuel Kant, que é o conceito filosófico desenvolvido por ele mais famoso de todos. Nesse termo, Kant analisa que as pessoas devem ser movidas e agir de acordo com princípios morais, que é a conhecida ética kantiana, né? Para o Pachucanes, a ética kantiana é a ética típica de uma sociedade produtora de mercadorias, e a liberdade é a liberdade de possuir e alienar. Assim,
Na análise dele, a filosofia do Kant seria não só adepta ao Deus cristão, mas a ética, logicamente, mais acabada de uma sociedade burguesa que permitiu se libertar dos laços orgânicos da era medieval, feudal e patriarcal. Em seu A Teoria Geral do Direito e do Marxismo, contida também nesses ensaios, existe um capítulo lá pro final que se chama Direito e Delito. Muito interessante, inclusive para nós pensarmos, por que o cidadão comum é levado mais a odiar o batedor de carteiras, que rouba ali 30, 40 pila, um celular por dia, do que o político que desvia milhões de reais da saúde, por exemplo, para se beneficiar? Esse véu ideológico, o Pachucanes vai dizer, tá ali porque a nossa sociedade funciona dessa forma. Ela é formada para ser assim. Nós vemos todos os dias batedores de carteira. Nós andamos com eles nos metrôs, nos ônibus, nas ruas, mas nós não andamos com políticos, porque eles sequer frequentam os mesmos lugares que nós. Um dos autores que mais chama atenção na obra do Pachucanes é o jurista e sociólogo burguês Maurice Hariot. Até hoje um dos grandes nomes do direito administrativo, do qual o Pachucanes considera extremamente honesto, porque o Hariot, ele não ilude afirmando que as construções jurídicas são puramente técnicas. Ele até afirma que estar na sociedade civil não significa casar, ter filhos, mas ter propriedade. Então o Hariot, segundo o Pachucanes, não faz como outros escritores do direito em negar que existe uma classe burguesa que controla o Estado. Não! Ele afirma isso e fundamenta que assim deve ser para que nada seja modificado. Se opor, por exemplo, ao direito de organização ou ao direito de greve dos trabalhadores, por exemplo, é só a continuidade da honestidade que o Pachucanes fala que o Hariot tem, que muitos outros juristas não têm, que ficam mascarando ali as teorias e tudo mais. Bom, outro elemento muito interessante para destacar da leitura é a questão da União Soviética e a burocracia que se apoderou dela. Geralmente quando a gente pensa na disputa entre o Stalin e o Trotsky, a gente pensa numa disputa acirrada, personalista e principalmente por poder. Isso é errado, porque na década de 1930, quando o Stalin já estava lá consolidando o poder dele, a linha política e teórica do Pachucanes começa a se tornar contrária à linha defendida pelo stalinismo. Ele defendia, tal como Lenin, no seu livro O Estado e a Revolução, que era preciso avançar na técnica profissional dos afazeres cotidianos do Estado para que ele passasse aos poucos de um construtor de desigualdades para um elemento que reduzisse agora então as desigualdades. Quem nunca ia assistir uma série ou um filme anticomunista dos Estados Unidos, sei lá, um Stranger Things, um Dr. Zhivago, um Adeus Lenin, onde tudo na União Soviética, no caso na Rússia, parece cinza, burocrático, de difícil acesso. Isso não é de todo errado. É ideológico, mas não é de todo errado. E aqui a gente procura entender onde isso teve início. Lá em determinado momento, na página 304, o Pachucanes ele afirma assim: se, como nos conta com perplexidade um engenheiro americano, numa instituição soviética você se dirige geralmente àquele que não pode resolver o problema, enquanto que nos Estados Unidos você se dirige sempre àquele que pode resolver o problema, é evidente que devemos transferir o ideal americano para as nossas condições. E aí ele vai dizer, olha, temos que transferir também o ideal dos alemães, né? Tudo que é desburocratizado no mundo, todos os bons exemplos a gente tem que trazer para a União Soviética. E por isso ele foi considerado um sabotador estrangeiro pela burocracia stalinista. O Pachucanes também cita na sua luta contra o burocratismo, que é como ele denominou esse processo, um tal de camarada Yakovlev, que dizia, olha, o simples aperfeiçoamento do aparato técnico e a transformação dos maus burocratas em bons significa, nas nossas condições, tão somente a preparação de um bom aparato para a restauração da própria burguesia. E foi o que aconteceu nos anos 90, mais especificamente ali em 1991, quando a União Soviética vem abaixo. A gente vê um processo que o Putin representa, a restauração da burguesia enquanto classe na Rússia e nos países que também pertenciam ao RSS. Enfim, isso pode parecer um papo meio chato, meio maçante e tal, mas é muito interessante da gente pensar como transformar um humilde camponês, massacrado por anos de barbárie, em um técnico do Estado, como motivo para que esse Estado define completamente. Essa também foi a luta do Pachucanes e o motivo da perseguição dele. Uma curiosidade muito interessante, que vale a pena citar aqui, é que aquele Yakovlev que eu citei anteriormente chamava-se Yakov Yakovlev. Ele futuramente viria a ser central na coletivização forçada da agricultura que levaria ao polêmico Holodomor. A vida do cara é trágica e resume muito o que foram esses tempos. Ele foi um bielorrusso de origem judaica, foi bolchevique desde 1913, foi um dos aliados políticos de Trotsky por muito tempo, mas depois, como muitos, ele se silenciou e assumiu a todos os pedidos do Stalin. O mais famoso é a questão agrícola, que em 1929 ele rebateu várias conclusões do Stalin sobre a política para a agricultura, até que ele começou a assumir ponto por ponto do que o Stalin pedia, sem negar mais.
Isso causou uma devastação na política agrícola da União Soviética, mas mesmo assim o Yakovlev estava lá porque tinha se tornado um dos bonequinhos totais do regime. No entanto, em uma fatídica noite de 12 de outubro de 1937, ele é convidado para um jantar em que só estava ele e o Stalin. Naquele tempo, naquela noite ele foi preso e logo no ano seguinte ele já seria assassinado. Isso causou obviamente um fervor no Partido Comunista lá da União Soviética, porque ele era um dos caras mais próximos do Stalin. E se ele poderia ser assassinado como contra-revolucionário, qualquer um poderia. Ele foi julgado primeiro como espião alemão, uma barbaridade, e depois como um trotskista, direitista, zinovievista, da qual nem ele, nem a esposa dele, que se chamava Sofia Sokolovskaya, escaparam. Sofia, por incrível que pareça, ela foi a primeira mulher eleita prefeita na história da cidade de Odessa, na Ucrânia, quando os bolcheviques tomaram a cidade em 1919. Os franceses chegaram a apelidar ela de Joana d'Arc francesa. Aliás, desculpa, Joana d'Arc russa, né? Porque obviamente Joana d'Arc é francesa. Além disso, ela falava obviamente várias línguas estrangeiras e era uma especialista soviética em cinema. Mas pasmem, foi assassinada também por supostamente, acusada por Stalin, ter auxiliado as forças francesas na invasão da própria cidade que ela defendeu. Enfim, fechando esse arco aqui da nossa história, foi esse o regime que perseguiu e tentou apagar a obra de Pashukanis. Ele chegou a ser, a mando de Stalin, obrigado a autocorrigir as suas linhas políticas e teóricas. Ainda assim, o Pashukanis insistiu em vários pontos que eram contraditórios entre si para que sua obra permanecesse com alguma vitalidade. Ainda assim, por causa disso, foi preso em 20 de janeiro de 1937. Declarado como inimigo do povo, foi executado nesse mesmo ano, sem uma data precisamente certa. A partir disso, a teoria jurídica na União Soviética passou a ser dominada por Andrei Vyshinsky, que hoje em dia quase ninguém debate, possivelmente pela irrelevância da sua obra. O Vyshinsky, outra curiosidade muito interessante, tinha um passado menchevique e foi o juiz que assinou a prisão do Lenin na Revolução de Fevereiro de 1917. Assim, dessa forma, é que a gente finaliza. A obra do Pashukanis só seria reabilitada depois de 1956, quando Stalin já estava morto. E quando os crimes dele vêm à tona para o partido, para a Rússia, para a União Soviética e para o mundo. Mas é óbvio que aí o estrago já estava feito. Por isso que é bom voltar às boas e velhas conclusões do Pashukanis, dos quais suas teorias políticas não foram mais aplicadas desde aqueles trágicos anos 1920.